Bom, de volta aqui, só para encerrar esse nosso assunto, eu queria ouvir a opinião do promotor, o doutor Nadir de Campos Júnior, né, que ouviu aí tudo que o advogado de defesa do hospital, doutor Paulo Cremonesi, falou. Se eu pudesse resumir o sentimento, porque um membro do Ministério Público, diante de um caso, que não se sensibilizar, é porque talvez ele seja só um promotor e não um promotor de justiça. Eu quero deixar claro que as informações que me chegam dão conta de que a vítima ela teria o quarto filho. Ela teve 2 filhos por parto normal, um filho por cesárea, e agora seria caso de mais uma cesárea e há um erro crasso. E eu sei que estou diante de um advogado de escola, representante da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Paulo Cremonesi, muito respeitado, mas me parece que a tentativa da criação de uma estratégia de defesa nesse momento, se colocando à disposição da família, a disposição da família deveria ter sido colocado no momento do enterro desse feto, deveria ter sido colocado à disposição da família uma psicóloga para acompanhar essa senhora que passa por uma situação difícil. Então, se nós temos todos uns antecedentes que dão ensejo, inclusive informação de que no dia seguinte, esse mesmo médico, tratando de uma outra paciente, me parece, informação que me chega, é de que no outro dia também morreu uma criança nesse mesmo hospital. Nossa. Pode ser confirmada essa informação. Então, é caso de intervenção, sim, do Ministério Público para investigar a fundo, não deixar só com o Conselho Regional de Medicina. Não estou colocando névoa sobre o Conselho, eu sei que ele age de forma correta, mas é importante, inclusive, que a família peça a intervenção de um promotor já na fase de investigação, para que essas informações que estão aí jogadas ao ar possam ser aproveitadas em favor do hospital. Há aqui uma responsabilidade do hospital, há uma responsabilidade do médico, que precisa ser apurada, e que, se efetivamente o laudo a ser apresentado nos próximos dias identificar uma situação de quebra da coluna cervical, nós estaremos falando daquele erro crasso que é imperdoável. Porque quando comecei a minha carreira como promotor de justiça, com 22 anos de idade, me preocupava com uma possibilidade de erro qualquer e ia procurar as pessoas mais experientes, os promotores, os juízes mais experientes. Me parece que eu estou falando com um médico com 42 anos de idade, que num dia leva à morte de uma criança e no outro dia leva à morte de outra criança. Daí a necessidade de um projeto que está em trâmite no Congresso Nacional, que a sociedade brasileira precisa se posicionar, a opinião pública precisa se posicionar, que é a questão, Sônia, de submeter essas pessoas também ao exame. Assim como eu prestei o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, assim como eu prestei um exame para ser promotor de justiça, não basta o curso de formação em medicina, seria necessário que essas pessoas realmente passassem por um exame específico de proeficiência para que esses erros absurdos não voltassem a ocorrer, colocando toda uma sociedade em risco pela atuação de médicos que eventualmente, como estou colocando, não estejam preparados para serviços para a população carente da sociedade paulistana. Certo. Obrigada, Vivi Iracema, Eliette, Samanta. Conte com a gente, pode falar. Não, então, porque eu estou aqui com a declaração de óbito do IML, doutor. E que realmente diz o seguinte, olha, devido a consequência, morreu devido ao quê? A de óbitos. Secção na coluna cervical, C5. Exatamente. Devido a que consequência? Uma agente contundente, quer dizer, na tenta arrancar... Seria a quebra de pescoço mesmo, então, como disse, a quebra da coluna cervical. O médico falou para ela, como o doutor Cremonesi perguntou. Tá certo. Olha, a Iracema precisa muito da ajuda de um advogado. Quem quiser pegar essa causa, muito justa, é só ligar aqui para a produção do nosso programa ou mandar um e-mail para a gente encaminha para vocês. Obrigada, viu?